em Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Amém. Essa é uma das razões também que a irmã Rosa, a esposa do pastor Cláudio, também não está aqui com a gente hoje, né? Ela teve que viajar pela manhã, né? Não estava no plano dela, tinha um plano diferente, mas a filha a mãe da Radassa, né? A filha da irmã Rose, ela, por causa do trabalho, teve que mudar, né, o voo, a passagem. Ela saiu hoje 7 horas da manhã em direção ao Texas, que é onde eles moram, né? Então a irmã Rose ia estar com a gente hoje, ministrando louvor, mas ela me ligou ontem à noite: pastor, eu vou ter que sair hoje às 7 da manhã. Mudou, né, a questão de horário, e ela vai para ajudar a filha, né, cuidar da bebê. Ela fez um aninho, né? Vai fazer, mas vocês celebraram ontem, né? Sim. Celebraram ontem, eu lembrei muito dela, e até confundi os nomes agora. Mas o Senhor não confunde. Ele não fala, Ele conhece cada uma delas, porque Ele criou cada uma delas. Mas hoje nós vamos aprender com Isaías 28, né? Eu tenho feito uma série de mensagens no livro de Isaías, né? Estou ensinando, né, versículo por versículo, capítulo por capítulo, né? Para os que chegaram hoje pela primeira vez, se quiserem ouvir toda a série de mensagens, nós temos uma página no Facebook da igreja, né? Civil Newark Baptist Church, né? Nós temos uma página no Facebook, lá ficam gravadas todas as mensagens que nós pregamos aqui na igreja. E você pode ir lá e assistir desde o capítulo 1 até, né, o capítulo 27, que foi a última mensagem que eu preguei. Hoje eu vou ao capítulo 28. Né? Hoje nós vamos aprender com o capítulo 28. Na última semana, quando eu ministrei, eu disse para os irmãos, né, que do capítulo 24 ao capítulo 27, Isaías, depois de ter falado de uma série de julgamentos contra as nações da terra, né, porque ali havia muita desobediência, Deus estava trazendo juízo sobre a terra, Deus dá uma palavra de conforto, de consolo, e ela anuncia o perdão, anuncia os planos dele para o futuro, fala inclusive até de escatologia, dos tempos e dos fins, né, para trazer esperança. Ele faz uma série de promessas para trazer esperança ao coração das pessoas. Agora no capítulo 28 até o capítulo 33, são 6 capítulos, ele vai voltar a lidar com seus filhos, né, com o povo de Deus daquela época, que era a nação de Israel. Eles estavam em desobediência, eles não estavam andando com Deus. E um bom pai, ele, quando o filho faz a coisa certa, né, ele elogia, e quando ele faz uma coisa errada, ele corrige. Né? Foi o que eu orei aqui, né? Para que o José, agora ele não vai precisar fazer isso porque ela ainda é muito novinha, mas a hora que ela começar a fazer aquilo que é da natureza humana, né, as coisas erradas, uma inclinação, ele vai ter que pegar a varinha e dar umas varadinhas nela. Hoje ele nem pensa nisso, né? Ele só está pensando em abraçar, beijar, né, aquela coisa delicadinha, fofinha, mas um dia aquela coisinha vai virar uma pestinha e você vai precisar... Porque todas as crianças fazem isso, fazem na natureza. E aí você precisa de dar umas varadinhas, umas palmadinhas, né, para que, né, a pessoa receba a correção. Ela sabe que aquela atitude está errada. E Deus faz isso. Deus faz isso com quem Ele ama. E Ele ama o seu povo. E Ele ama a nação de Israel, como Ele ama a sua igreja, que somos eu e você hoje aqui. Né? Ele ama. Então Ele vem, Ele elogia, Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos dá fortaleza. Mas no momento em que a gente precisa da correção, Ele corrige. Então é o que Ele vai fazer aqui. Havia alguns pecados evidentes na nação de Israel. E agora em cada capítulo, no capítulo 28, depois no 29, no 30, no 31, Ele vai tratar de cada um desses pecados. Ele vai alertar a nação, né, para o pecado que eles estão cometendo, para que eles se arrependam. Então o que Deus vai dizer aqui, falar dos seus juízos agora para a sua nação, não é com o intuito de destruir a nação, mas de dar uma correção, um castigo, para que eles acordem, né, e tomem a decisão certa, se arrependam dos seus pecados e vivam. Então, é o que ele vai falar aqui hoje. E hoje eu vou falar, né, de um pecado que parte do orgulho. O orgulho é um pecado, mas é um orgulho, quer dizer, é um pecado que é gerado pelo orgulho no nosso coração. A palavra de Deus diz que um pecado chama outro. E é isso que acontece. O orgulho é um pecado. O ponto aqui não é especificamente o orgulho. O ponto aqui nessa passagem hoje é a falsa segurança que a gente pensa que tem por causa do orgulho no nosso coração.
Então a gente vai ver hoje aqui que eles pensavam que eles estavam seguros no país deles, que eles estavam seguros na Samaria, que eles estavam seguros em Judá, em Jerusalém, que eles estavam seguros diante das alianças que eles estavam fazendo com as outras nações, mas eles se esqueceram que eles só podem estar seguros na presença de Deus. E eles haviam se esquecido de Deus. Então hoje é o conteúdo da nossa mensagem hoje, é o que a gente vai aprender. E com isso, eu começo lembrando os irmãos que muitas vezes, e com muita frequência, os cristãos, eles acabam às vezes se perguntando, eu gosto de trabalhar com jovens e é bom que eles sempre perguntam com muita naturalidade. E às vezes surgem essas perguntas, e às vezes a gente se pergunta por que o Senhor permite que os perversos prosperem sobre a terra? Por que a gente às vezes vê pessoas perversas, pessoas más, prosperando sobre a terra? Parece incoerente. Nós percebemos pessoas irem bem na vida, serem abençoadas, terem muitos bens materiais, inclusive às vezes saúde, boa saúde, sendo pessoas perversas, pessoas más. E eu queria dizer para os irmãos para não se preocupar muito com isso. Por quê? Porque na verdade a maioria dessas pessoas, muitas vezes elas podem estar prosperando materialmente, exteriormente, mas na verdade dentro delas existe um problema muito grande. Existe uma falsa segurança de que está tudo bem por causa daquilo que eles têm, daquilo que eles são. E na verdade não é assim. Nós sabemos muito bem que quem confia em si mesmo, no fim, vai acabar morrendo. Vai acabar destruído. Ou seja, eles têm a aparência de segurança por ter dinheiro, por ter posição, por ter poder. Mas esse poder, essa segurança é apenas temporária. E nesse mundo, tudo passa. E se você não ajuntar tesouros no céu, você não vai ter o que receber como herança no futuro. Aleluia. Então é o que a gente precisa se lembrar quando a gente olha para esse mundo e fala assim, por que essa pessoa má está prosperando? Querido, não se preocupe com o que as pessoas têm. Cuide de ter o que você precisa para o dia em que você for ter um encontro com o Senhor. Aleluia, é isso que você precisa se preocupar. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Então vamos começar. Eu vou fazer a leitura apenas do versículo 1. Esse capítulo, são vários versículos, 29 versículos. Eu não vou ler tudo, senão a gente vai gastar muito tempo agora. Mas eu vou ler todos os versículos conforme eu vou pregando. Eu vou começar apenas com o versículo 1. E o versículo 1 vai começar dizendo assim: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai e que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante hoje da Tua palavra, nós oramos e pedimos que agora o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar, porque a Tua palavra diz que é o Espírito Santo de Deus, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso hoje eu peço, Senhor, que não eu, Senhor, não as minhas palavras venham convencer as pessoas que estão me ouvindo hoje, mas o Espírito Santo venha convencê-las, Deus Pai. Senhor, que nós possamos hoje ouvir da tua voz, através da mensagem pregada aqui. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, Deus Pai. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua presença neste lugar. Que o Senhor venha, Senhor, sarar as nossas feridas, ajudar aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa, Senhor, Pai querido, cuidar daqueles que estão aflitos, necessitados. Neste momento nós lembramos da irmã Dora, Senhor, pela vida dela, Senhor, nós sabemos que ela tem sofrido, Senhor, com enfermidade. Nós pedimos pelo alívio da dor, pelo consolo no coração, Deus Pai, pela cura dela, Senhor, Pai querido. Amém. Nós somos gratos pela vida da Ádia, que hoje está aqui com a gente e também viveu momentos difíceis, Senhor, Pai querido. Somos gratos, Senhor, que ela está com força, com vida, Senhor, Pai querido, e damos glórias a Deus pelos milagres que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, por aqueles que neste momento estão sem esperança, Senhor, por aqueles que neste momento se sentem sozinhos, Senhor, desconsolados, que o Senhor possa hoje, através do Espírito Santo, consolar, Senhor, cada coração neste lugar. Por isso, Senhor, fale conosco hoje através da Sua palavra, Senhor, e, Senhor, tenha misericórdia de nós. Por isso, hoje, Senhor, mostra-nos, Senhor,
Senhor, que somos pecadores, que precisamos, Senhor, de um Salvador. Por isso, hoje, Senhor, quebranta os nossos corações para nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Ti para a nossa salvação. Por isso, seja Senhor das nossas vidas nesta manhã e todos os dias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, diante desse primeiro versículo, né, nós podemos começar a perceber aqui que ele usa uma palavra, né, ele dá referência a um país, a uma região, que é a tribo de Efraim. Na verdade, não era apenas uma tribo, Efraim é uma referência ao reino do norte de Israel. Nesse tempo, no tempo de Isaías, a nação de Israel havia se dividido em duas. Né, havia havido uma quebra entre eles, né, uma briga entre eles, e eles se dividiram entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte era conhecido como Efraim ou como Samaria, porque Samaria era a cidade principal, e o reino do sul era conhecido como Judá ou Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade principal daquela época. Né? Então havia essa divisão naquele tempo. Então Isaías agora, ele estava falando na verdade para ambas as nações, porque na verdade elas são apenas uma, que estavam divididas em duas. Então ele está pregando, mas ele está falando de maneira direta agora com o reino do norte, com Efraim, com a região da Samaria. Né? O pecado lá havia crescido muito, né? Isso não quer dizer que em Judá não existia, mas na Samaria começou primeiro, e mais tarde Judá seguiria o mesmo caminho da Samaria, infelizmente. Ele seguiria o mesmo caminho. Por isso daqui a pouco, a partir do versículo 7, nós vamos ver que ele também vai falar com Judá. Mas nesse primeiro momento, ele vai tratar desse pecado que surgiu no coração dessas pessoas. Ele vai mostrar que o orgulho, a soberba, vai trazer a destruição sobre a vida deles. Eles precisam se arrepender. Por quê? Por que eles estão se mostrando soberbos e orgulhosos? Porque eles estão confiando no poder das forças armadas, eles estão confiando no poder do seu braço e não em Deus. Eles haviam desistido de Deus. Eles achavam que porque agora eles tinham feito fortes alianças com outros países, com outras nações, porque agora eles tinham um exército preparado, porque eles tinham armas, porque eles estavam vivendo um bom momento, a economia ia bem, eles tinham dinheiro, eles estavam vivendo em paz, eles tinham muita comida, muita plantação, muito suprimento, estava tudo tranquilo e nisso eles podiam confiar. E por isso eles acabaram se esquecendo de Deus. E esse é um pecado muito grande. E Deus agora vem falar com eles. Olha, surgiu soberba no coração de vocês, porque vocês estão pensando que não precisam mais de mim. Cuidado. Você vê aqui que ele começa o versículo 1 com uma palavra que a gente, né, eu não sei se em espanhol é a mesma. Ai. Também é ela mesma. Quando a gente acorda de manhã, né, e está meio tonto e bate o pé lá no cantinho da cama, o que a gente faz? Ai! Como dói, né? Não é assim, Marlene? Já passou, Marlene, com você? Sim. Ui. Bate, a gente grita ai. Ai é uma expressão de dor, de sofrimento. Ai no Japão é amor. Amor. Tá vendo? Não tem nada a ver com o nosso ai, né? Você fala ai, a pessoa tá falando de amor. Ela tá falando que é amor, né? Então, né? Ai, que amor, eu te amo, cantinho da cama, né? Tá bom, em japonês eu já sei uma palavra, né? Duas, né? Eu sei arigato, agora eu sei ai. Aprendendo aí com os irmãos que vieram do Japão, né? Mas essa palavra ai é uma palavra que mostra o sofrimento, ele mostra a dor, né? E ele está dizendo, olha, por causa da soberba, por causa desse pecado que está surgindo no coração de vocês, porque vocês estão pensando que é o que vocês que estão fazendo é que está trazendo segurança para vocês, e não eu que guardo vocês, ai de vocês. Em outras palavras, está dizendo, vai vir sofrimento. Está tudo bem agora, mas por causa desse pecado, as coisas não vão continuar bem. Ai de vocês. A gente viu o que a gente passou durante a pandemia. Sem dúvida, juízo de Deus, diante do orgulho. Nós viemos de tempo, né, em que houve uma recessão, depois a economia mais uma vez, né, cresceu, explodiu e as pessoas começaram de novo a ficar bem, trabalhar, a juntar dinheiro, crescer, enriquecer, e aí se esquecem de Deus, as torres,
todo mundo dizia, né, Deus abençoe a América, Deus abençoe a América, Deus abençoe o mundo, Deus abençoe, Deus abençoe. A hora que o dinheiro começou a entrar no bolso, ninguém mais se lembrou de Deus, ninguém está pedindo que Deus abençoe nada. Pelo contrário, estão querendo que a gente tire Deus da nossa sociedade. E ai da nação que se esquece de Deus. É o que ele está dizendo, ele está anunciando, ele está preparando esse povo, ele está chamando eles ao arrependimento, para que isso não aconteça. Entenda? Deus não tem prazer. Eu falei, o José ali, ele não está pensando no dia que ele vai dar uma coçazinha na menina dele. Isso não passa pela cabeça dele, não passa pela cabeça de Deus. Mas como pai, ele sabe que se precisar, ele vai ter que fazer, não vai, Zé? Você faz isso com seu menino? Oh, yeah, né? Ele mesmo confessou aqui, né, que ele é o mais bagunceiro da casa, né? É bom que ele é honesto. Já está no bom caminho. Está reconhecendo, eu sou pecador mesmo. É o primeiro passo para um pecador ser salvo, é reconhecer que ele não é bom, que ele é mau, que ele é pecador e ele precisa de ajuda do Senhor, porque a nossa segurança só está no Senhor. É o que ele está mostrando, é o que ele está... Aqui ele fala de coroa. Essa coroa aqui, ela representa algumas coisas. Aqui em especial, essa coroa está representando o fato da liderança, dos líderes, dos governadores deste país também estarem no pecado. Na verdade, esses líderes eram os que estavam conduzindo toda a nação a viver o pecado. O exemplo vinha de cima, vinha da liderança. Só que essa coroa, para nós hoje, nós não somos israelitas, não vivemos naquele tempo, essa coroa, ela mostra, ela ensina também para a gente que, às vezes, nós fazemos isso, é aquilo que a gente valoriza mais do que Deus, é aquilo que está acima de Deus. Tudo que a gente coloca acima de Deus, o trabalho, o dinheiro, os nossos relacionamentos, no fim acaba sendo uma coroa nas nossas vidas, e elas precisam cair por terra, porque só existe um rei, e só o rei usa a coroa. Então ele está ensinando, ele está mostrando, olha, está crescendo a soberba. Então você percebe como, tem gente que fala, não, eu sou humilde, né? Eu falo, você não conhece meu coração. Porque nós todos somos orgulhosos e soberbos. Todos, sem exceção. A pessoa mais humilde desse mundo tem soberba no seu coração. Porque tem sempre alguma coisa na vida dela que ela fala assim, não, mas isso aqui é mais importante. É meu filho, é meu marido, é minha esposa, é meu trabalho. Tem hora que a gente coloca certas coisas acima de todas as outras coisas. E a gente se esquece que quem está cuidando de todas estas coisas é Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro do momento, foi um momento difícil, né, para mim e para minha esposa. Nós temos gêmeos, né, quando nós começamos a perceber que o Samuel tinha algum problema, né? Ele tinha uma deficiência. Quando a gente começou a perceber, né, a gente não quer um filho com deficiências, né? A gente não espera, mas a gente tem que aprender, né, a lidar, porque a gente ama os nossos filhos, né? Mas quando a gente, né, começou a perceber que havia uma deficiência, né, no nosso filho, não foi fácil, né? Principalmente para a Priscila. Eu acho que para nós homens é um pouco mais fácil de lidar com essa situação, para as mulheres é sempre muito mais difícil. Para uma mãe é difícil, né, lidar com essa situação. E a Priscila, né, logo aquilo abateu muito ela, né? Ela não se entregou, né, mas ela né, buscou ajuda, e ela fez a coisa certa, porque a gente, quando está na situação, a gente tem que buscar ajuda. E ela buscou ajuda e ela ouviu, né, de uma mulher cristã que falava, né, para pessoas que passam por essa situação. E essa mulher, ela falou uma coisa que marcou muito minha vida, porque a Priscila compartilhou comigo e marcou a vida da Priscila também, que nos ajudou a vencer a dificuldade, que é o que eu estava falando hoje na escola dominical. As promessas de Deus consolam o nosso coração. E o que essa mulher falou é assim, olha, eu sei que você ama muito o seu filho. Você ama muito o seu filho, né? Falando para as mães que passam por essas situações. Eu sei que você ama muito o seu filho. Eu sei o quanto a Priscila ama, né, os nossos filhos. Ela falou assim, mas tem alguém que ama seus filhos mais do que você. Aleluia, glória a Deus. O Criador deles. Amém, glória a Deus. Você pode amar muito os seus filhos, mas existe alguém que ama os seus filhos mais do que você. Descansa. Aleluia, glória a Deus. Se isso aconteceu, ou se surgem situações, Deus não perdeu o controle. Amém. Ele ama os nossos filhos mais do que nós podemos amar.
Glória a Deus. Aleluia. E isso a gente precisa lembrar. Foi Deus que os formou, foi Ele que os criou e Ele os ama. Ele o ama ao ponto de ter dado o único filho que Ele tinha para que eles pudessem ter vida. Isso consolou o coração dela. E é isso que nós temos que lembrar. Era isso que essa nação havia se esquecido. Estavam agora como pessoas bêbadas. Nós vamos ver nos versículos seguintes. Mas ainda no versículo 1 ele fala assim, né, olha só, eles são como a flor que cai. Né? Ou seja, ele está expressando aqui que tudo isso é temporal. E eles estão confiando em coisas temporais, coisas que passam, né, que parecem ser parte de um vale fértil, mas esse vale é fértil, mas esse vale é do vale dos vencidos do vinho. O que é isso? O que está dizendo? Quem que é o vencido do vinho? É quem bebeu demais e perdeu o controle. A pessoa que toma muito foi vencida pela bebida. Essa semana eu fiz um procedimento médico, né? A Priscila também vai fazer, e aí eu fui anestesiado, né, para fazer. Aí eles me anestesiaram, eles dão um sedativo, né, na veia, e a gente dorme. Ele falou assim, ó, você não vai ver nada, você não vai saber de nada, pode ficar tranquilo. Ele falou, vou colocar aqui, daqui a pouquinho você vai estar dormindo. Né? Eu lembro que eu estava, né, deitado lá na cama, lá, e ele falou assim, ó, estou pondo, você vai logo dormir, daqui a pouco você vai acordar. Ele falou, só vira o corpo assim. Eu só lembro de ter virado o corpo dele, eu falei, não lembro mais nada. Quando eu abri os olhos, eu achei que eu estava ainda no meio do negócio, começando, já tinha acabado, eu já estava lá recuperando. Né? Eu falei, oh, que beleza, eu não podia dar um para a noite inteira, assim, né? Ficar dormindo assim que você apaga e vai a noite inteira. Foi 20 minutinhos só. Não dá ideia não, né? 20 minutinhos só, né? Eu olhei assim, falei, mas já? Né? Eu falei com a enfermeira, ela falou, por quê? Eu falei, não, mas foi muito pouco. Estava tão. Aí quando eu acordei, né, porque você toma um sedativo, e o sedativo, né, ele tira o teu controle, né, absoluto da mente, eu tive que assinar um termo antes de sair que eu não ia dirigir por 24 horas e que eu não assinaria nenhum documento importante. Está escrito lá. Que eu não posso assinar nenhum documento importante. Eu falei, então eu não posso assinar esse. Ele falou, não, só esse que você Ah, mulher, você está esperta. Glória a Deus. Ela falou, esse você pode. Mas eu tenho que assinar. Por quê? Apesar de eu naquele momento, eu já estar bem, me sentindo normal, né, a gente ainda está com aquele sedativo no nosso corpo e isso pode influenciar as nossas decisões, o nosso reflexo e tudo isso. Então o hospital faz isso até para se garantir, porque se eu desobedecer, sair na rua, pegar o meu carro e dirigir, tiver um acidente, matar alguém, eles não são culpados, eu sou culpado, porque eu disse que eu não ia dirigir e eu dirigi. Eu não posso jogar a culpa neles, a culpa é minha. Por isso que você não sai de lá se você não assinar. E ele diz, 24 horas você não pode dirigir. Se em 24 horas você dirigir e tiver um acidente, você está lascado. Então obedeça quando, né, o médico fizesse assinar esse documento, porque esse documento te põe na cadeia. Ele não é para o seu benefício, tá? Ele te põe na cadeia, mas você tem que assinar. Então é assim, por quê? Porque o nosso julgamento fica afetado. E era a situação de Israel. O pecado cresceu no coração daquelas pessoas e agora o pecado estava afetando as decisões deles. Eles estavam tomando decisões erradas, tomando decisões como se estivessem bêbados. Olha o versículo 2. Olha lá, do versículo 2 ao versículo 4 diz assim: eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de saraiva, tormenta destruidora e como tempestade das impetuosas águas que transbordam. Ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como fruto temporão antes do verão, que, vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Então aqui é interessante que aqui nesses 3 versículos, Deus mostra o seu poder
né, através do juízo, de 3 maneiras diferentes. Ele usa 3 alegorias aqui para mostrar de como ele vai mostrar o poder dele. A primeira alegoria aqui, ele fala das forças da natureza, né, ele fala da tempestade. O que isso quer dizer aqui? Não é que ia vir uma tempestade de chuva sobre a nação de Israel e inundar a nação. Não, não. Aqui é uma referência a nações inimigas. No caso aqui é uma referência à Assíria. Eu sei disso por causa das outras passagens que nós já aprendemos. A nação da Assíria, Deus ia levantar essa nação para vir julgar. E foi exatamente o que aconteceu. No ano 722 a.C., a Assíria entrou na Samaria e destruiu a Samaria e levou o povo como escravo. Porque eles não se arrependeram do seu pecado. Foi o que aconteceu. Deus estava anunciando, vai acontecer. Se arrepende. Não arrepende? Vai vir. Hoje em dia as pessoas falam assim, não, não tem isso, ninguém vai para o inferno. Não. Se você morrer sem Deus, você só deixa de existir, mas a palavra não diz isso. A palavra deixa bem claro. Que aquele que não se arrepender do seu pecado e se entregar nas mãos do Senhor Jesus, um dia vai passar uma eternidade de dor e sofrimento no inferno. E olha, eu vou dizer, se Deus prometeu, vai vir. Por isso, hoje é a oportunidade que você tem de se arrepender e buscar o Senhor Jesus, começar uma vida nova, no poder não do seu braço, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles não quiseram, eles rejeitaram. E isso, no fim, acabou acontecendo. A outra figura que a gente tem aqui, né, é essa coroa, que representa a liderança, né, pisada. Essa liderança estava embriagada, estavam como bêbados. As pessoas que estavam na posição de governo, que deveriam, né, que são as autoridades, deveriam orientar as pessoas, né, ajudar a nação a crescer, a tomar o caminho certo, a prosperar, a fazer a coisa certa, eram os que estavam ensinando as pessoas a fazer as coisas erradas. Não é nada diferente do que está acontecendo hoje. Os nossos governadores, seja lá de que lugar, da direita, da esquerda, do centro, não sei qual é o seu partido político, querido. O que eu te mostro aqui na Bíblia é que as coroas, ou seja, as autoridades, elas estão embebecidas. Porque se a autoridade não estiver fazendo aquilo que o Senhor manda fazer, elas estão como bêbadas, porque não conhecem o Senhor Jesus. E ensinando a população a andar como um bêbado, a se embebeder nas suas filosofias vãs e erradas. Cuidado! Nós estamos sendo bombardeados e influenciados o tempo todo. Quem percebeu como mudou nos últimos dias, as coisas têm sido postadas no Facebook, né? Nós que somos brasileiros principalmente, no Facebook ou no Instagram, né? Um tempo atrás se postava um tipo de coisa, agora, né, que nós temos outro governo, estão se postando outro, né? É um governo acusando o outro, e agora, eu só toda hora recebo lá, né, índio, magrelo, não sei o que, a culpa do Bolsonaro, que não, agora o outro ali, a culpa desse, no fim, ninguém está preocupado com o índio. Aquilo é só propaganda política para que você vote nele na próxima eleição. Você acha que algum lá estava preocupado com eles? Porque se eles estão naquela situação, todo mundo que passou antes não preocupou com eles. É uma situação que não surge de um dia para o outro. Não é a direita, não é a esquerda, não é o centro, não são os governos que vão resolver a nossa vida, querido. Aqui, esse era o pecado dessa nação. Eles achavam que agora o governo pacífico, que o bom governante que estava lá no poder, né, que aquela pessoa que estava, não sei de que partido que ele era naquela época, né, mas ele estava fazendo até um bom trabalho, porque estava economicamente indo bem, havia prosperidade, havia trabalho, havia dinheiro, havia comida, tudo que uma nação quer para o agora. Mas não tinha o principal, que era para o futuro, temor a Deus. Aleluia. Porque não adianta nada, querida, a gente ficar gordinho, trabalhando bastante e ter muitos bens. Porque um dia nós vamos com tudo isso para o inferno, se nós não tivermos Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Também não queremos ficar na miséria, Amém. né, comer macarrão todo dia, Amém. sem molho. Amém. Macarrão com molho é bom, né? Eu como todo dia. Mas sem molho, sem uma pelotinha, né? Sem uma carne, né? Sem um franguinho, né? Aí macarrão cansa.
Eu amo pipoca. Lá em casa nós somos apaixonados por pipoca. Mas teve uma fase da nossa vida, quando eu era adolescente, né, que meu pai perdeu o trabalho, a gente ficou numa situação difícil, e ele foi trabalhar numa companhia que vendia milho de pipoca. Então a única coisa que a gente tinha para comer em casa era pipoca. A gente comia pipoca no almoço, na janta, graças a Deus pela pipoca, porque nos alimentou. Mas depois de 2 meses, 3 meses comendo pipoca todo dia, que você não quer mais ver pipoca, né, de maneira nenhuma. Até o que é bom fica chato, se é sempre o mesmo. Não era o caso deles, eles tinham variedade, estava tudo indo bem. Mas olha só, aqui a outra figura aqui é da flor caída, do fruto devorado. O que isso está representando aqui? É que toda essa prosperidade, tudo isso que estava acontecendo naquele momento, era apenas temporário e ia acabar de uma hora para outra. É o que ele está falando, olha, a flor caída vai murchar e o fruto vai ser devorado de uma vez só. Ou seja, tudo que você construiu durante esse governo, nesse período, que foi bom e trouxe muito conforto, porque vocês não estão crendo no Senhor Jesus, porque a segurança de vocês não está no governo de Deus, e sim no governo humano, vai acabar. Vai vir a crise. Vai vir a crise. E foi exatamente o que aconteceu. Veio a crise. É assim. Está aqui, é óbvio. A gente não passa por isso, querido. Quantas crises você já viveu? Se você é brasileiro, então, pelo menos umas 20. Né? O venezuelano também, né? Cara, a Venezuela tá difícil. Né? Honduras passou por uma crise recentemente, né? É assim, a gente vive crise toda hora. Por quê? Porque é assim, porque as coisas ficam boas e a gente esquece de Deus. Aí quando a coisa fica ruim, a gente começa, ô Senhor, nós precisamos de você. Aí Deus abençoa a gente, porque Ele sempre abençoa, Ele ouve as nossas orações. Aí a coisa fica boa e a gente fala, não, Jesus, depois, mais tarde, agora eu estou ocupado. Eu tenho um telefone novo para mim poder aprender a mexer nele agora. Mais tarde eu leio a Bíblia. Não é assim que a gente faz? Aí vem a crise, a gente perde o telefone, não pode pagar a conta, fica pendurado, vai para o SPC. Aí a gente, ai meu Deus! Tá tudo bem, a gente esquece de Deus. Está tudo mal, a gente lembra que existe Deus. É terrível, querido. É terrível. E isso é terrível. Isso é prova de que o nosso coração é orgulhoso e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos deixar estas coisas, querido. É assim, olha lá o versículo 5 e 6. Agora no versículo 6, né, ele está falando o que vai acontecer e ele vai dar receita, ele vai falar, olha, só tem uma coisa que vocês podem fazer, só tem uma maneira de vocês encontrarem segurança. Essa Maria não vai dar, ela vai ser como esse fruto, vai ser devorada. Hoje está tudo bem, amanhã vai estar tudo mal. Mas olha, quer ter segurança? Versículo 5, naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para o restante do seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. O que ele está dizendo aqui? Sabe aonde está o seu descanso? Sabe aonde está a sua segurança? É no Senhor, para aqueles que permanecem. Que entre essas pessoas pecaminosas, felizmente, sempre há um pequeno grupo que a gente chama de remanescente. Sempre há um pequeno grupo de remanescente fiel, que mesmo diante de toda a bonança, de toda a situação, ele sabe, não vou confiar, está tudo parecendo que está bem, não, mas eu vou continuar confiando no Senhor, e esses serão guardados, esses serão protegidos, eles não vão deixar de passar pelas aflições, mas até nas aflições o Senhor os consolará. Aleluia, glória a Deus. Porque é assim, não tem jeito. Quando precisa vir juízo, Deus não fala assim, agora eu vou fazer juízo para aquele grupinho dali do meio, mas do lado de cá direito, não, esse aqui eu vou deixar. Não, ele vem com juízo aqui inteiro. E todo mundo vai ser afetado. Mas os que são fiéis, os que são firmes, os que têm fé, eles suportam os dias difíceis. Aleluia. Eles passam, eles são providos. Deus os abençoa com mais fé. Aleluia. É fé sobre fé, a palavra de Deus diz. E aí a gente passa, e o tempo passa, porque o crente sabe que tudo isso que acontece é temporário. Glória a Deus. Passa. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim. Jeremias está falando o que Deus falou. Ele diz assim, assim diz o Senhor. Esse é profeta de verdade.
Não é todo mundo que fala assim, diz o Senhor, é porque o Senhor falou. Aqui eu garanto para você que foi o Senhor que falou. Tá? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Você vê como que a palavra profética dos dias de hoje é bem diferente da palavra profética dos profetas de verdade? O profeta de hoje ele fala assim, vai varão na tua força, e Deus fala, não vai na tua força. Vai varão na tua sabedoria, e Deus fala, não vai na tua sabedoria, sábio. E não era nem um burro, era um sábio. Cuidado, viu? Tem muita gente aí seguindo falso profeta. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficências, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vê a diferença da palavra profética bíblica para a palavra profética do falso profeta? Tão fácil de a gente identificar, na verdade, é só conhecer a Bíblia. Olha só, agora a gente vai ver a partir do versículo 7 até o versículo 13, que agora Isaías vai falar com Jerusalém, com o reino do sul, mesma coisa, mesmo problema. Então o reino do norte caiu, eles não ouviram, não deram ouvido, e agora ele está avisando o reino do sul, porque vai acontecer a mesma coisa. E no fim o resultado também foi o mesmo, eles não ouviram. Mas agora ele está avisando eles também, versículo 7 e 8 ele diz, mas também estes erram por causa do vinho, ao mesmo pecado. Entenda uma coisa aqui assim, vinho é simbólico, tá? Não é porque eles estavam enchendo a cara. Aqui o vinho que embriagava eles era a soberba do coração. O versículo 1 explicou isso pra gente. O pecado aqui é a soberba. É o vinho que embriaga a gente. A soberba do nosso coração embriaga a nossa vida. Tá? Então, por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Tá? Essa passagem aqui não serve para você ensinar alguém a respeito de não beber muito, tá bom? Porque aqui é de uma maneira simbólica, não é literal. Você pode ensinar em outras passagens. Aqui você pode usar até como exemplo. Tá vendo? Está comparando, dizendo que não é bom beber e tal. Tá bom? Mas isso aqui não é base bíblica para fazer isso. A base bíblica aqui é para tirar a soberba do nosso coração. O profeta erra por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundícia e não há lugar limpo. Então o que isso aqui está mostrando aqui para a gente? Isso está acontecendo agora em Judá, a mesma coisa que aconteceu na Samaria. Então, primeira coisa, o povo estava novamente desorientado, desprovido de qualquer autocontrole. Por quê? Porque a liderança, mais uma vez, do governo daquela época, também não estava andando com Deus. A palavra de Deus diz que toda autoridade que há foi dada por Deus. Toda. A boa e a ruim. Sabe por que Deus dá toda a autoridade? A boa e a ruim? Que nem hoje o Lula é presidente do Brasil e ele foi dado por Deus para o Brasil. Não sei qual o propósito dele, mas ele deu. Se ele é autoridade, e toda autoridade foi dada por Deus, ele foi dado por Deus. Mas não é o fato de ele ter sido dado por Deus, ou uma autoridade má ter sido dada por Deus, que ela é de Deus. Agora, por que Deus dá toda a autoridade? Porque toda autoridade tem por obrigação andar com Deus. Porque a autoridade real reside em Deus. E ai da liderança que não anda com Deus. É o versículo 1. Ai daquele que pensa que ele é forte. Ai, eu tenho chorado muito pelo Brasil, porque ai do nosso país. Ai da Venezuela. Estava falando com o irmão que eu estou pretendendo em breve fazer uma viagem à Venezuela, porque eu conheci 2 pastores, um na Venezuela e um no Brasil, eles estão na fronteira ajudando os refugiados. As pessoas estão fugindo da Venezuela aos montes, só que eles estão saindo da frigideira e caindo no fogo, infelizmente. Porque agora sair da Venezuela para entrar no Brasil não vai fazer diferença nenhuma.
Tem a Guiana lá do lado, eu acho que é melhor eles desviá-la para a Guiana, porque senão eles estão perdidos dos dois lados. Coisa está feia. Coisa está feia. Está terrível. É o que está acontecendo. E ele está dizendo, por quê? Porque a liderança está sem controle, está desprovida, está desorientada, está ensinando o que é errado. Ela é incapaz, ela é como um bêbado. Por que ele está dizendo que essas coroas, que esses líderes são como bêbados? Por quê? Porque eles são incapazes de fazer as suas tarefas. Os nossos governos hoje são incapazes. Hoje está difícil votar. Porque a maioria dos líderes não tem capacidade de exercer as suas tarefas. Porque não temem a Deus. Porque alguns defendem certas filosofias. Mas só existe um tipo de governo que realmente pode beneficiar uma nação. É o que não segue filosofias e segue ao Senhor. E hoje nós não temos. Nós não temos. O nosso presidente aqui na América não é temente a Deus. Os presidentes que serviram no nosso país não eram tementes a Deus. Eles podem até concordar com algumas coisas de Deus, e por isso a gente vota neles. Porque às vezes concordam com algumas coisas que eles concordam com Deus. Mas não, se não são tementes a Deus, eles não são resposta. É isso que estava mostrando. Olha só, Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá era uma tribo especial. Judá era uma tribo próxima de Deus. E hoje, nesse momento em que Isaías estava pregando, até Judá, que era uma tribo tão próxima de Deus, tão especial, que foi agraciada com a cidade de Jerusalém, o monte de Sião, já não andava mais com Deus. Não adianta o partido que você defende. Adianta com quem você anda. E eles não andavam mais com Deus. É isso que nós temos que entender, querido. É isso que vai mudar a nossa atitude. Olha só, do versículo 9 ao versículo 13, ele vai mostrar para a gente que não adianta tentar ensinar essas pessoas que estão nessa liderança, né, que não são convertidas, não adianta tentar ensinar as coisas certas para elas, porque elas não vão conseguir aprender. A palavra de Deus diz isso, que as coisas de Deus para o ímpio são loucura. Eles não compreendem. Olha só, versículo 9. Quem, pois, se ensinaria o conhecimento? É uma pergunta retórica. A resposta aqui é óbvia. Ninguém. Ninguém pode ensinar nada para eles. Nem Deus podia ensinar mais alguma coisa para essa gente com o coração agora tomado pelo pecado. Ninguém. E a quem se daria a entender a doutrina? Falando das coisas retas. Doutrina é coisas retas. Ao desmamado do leite? E ao arrancado dos seios, né, ao caso ali da menininha, né, ela ainda está no leite, mas está falando daquela menininha ali, quando ela crescer e parar de mamar. Ela já vai ter condição de exercer governo, de tomar decisões, de dirigir um carro, quando ela deixar o peito da mãe? Não. Ela pode ter deixado o peito, mas ela ainda não tem maturidade nenhuma. Ou seja, não tem vida nenhuma própria, entendimento nenhum próprio. Ele está dizendo, essa gente é ímpia, elas não têm vida com Deus. Como que eu vou ensinar gente que não acredita em Deus, que não obedece a Deus? Olha só, ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios, versículo 10, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que ele está explicando aqui, né? Porque essas repetições aqui, ele está dizendo, olha, quem não tem entendimento das coisas de Deus, sabe o que ele faz? Ele cria regras. Ele cria uma série de leis, ele começa a criar um certo padrão. Você já viu essas igrejas? Que você não pode cortar o cabelo, que você não pode raspar a perna, que você não pode usar um certo tipo de roupa, que você não pode isso, você não pode aquilo. Essa gente não conheceu o Evangelho, ela não conhece o Evangelho direito, ela não conhece a palavra de Deus direito, ela não tem maturidade, ela é que nem um bebê que acabou de sair do desmamado. É o que ele está dizendo, não sou eu, está escrito aqui na palavra. Não fica bravo comigo não, fala, pastor, estou falando mal das outras igrejas. Não, eu estou falando desse tipo de igreja, porque é o que a palavra está mostrando aqui. Aí o que ela fica, ela começa, mandamento sobre mandamento, regra por regra, é isso. Eles vão viver criando normas para que a pessoa mostre uma santidade externa.
Porque, na verdade, como ela não tem maturidade, ela não tem capacidade de compreender as coisas do Espírito, ela não consegue criar uma santidade genuína. Então, ela cria um certo tipo de padrão e fala assim, ó, se você não usar essa roupa, você é santo. Se você deixar de raspar o cabelo da perna, você é santo. Se você não usar batom, você é santo. Se você tiver o cabelo comprido, você é santo. Ou seja, a gente transfere a santidade para coisas externas, em vez da gente tratar o problema do pecado que está dentro do nosso coração. É resultado de imaturidade. É assim, não é com criança. Quem decide o que um menino veste? É o menino? Não, às vezes a gente até deixa os meninos pegar a roupa, ele vem com a meia de uma cor, o sapato de outra, né, uma camisa virada ao contrário, né? A gente é ridículo, mas ele não tem sabedoria, ele põe o que ele quer. Mas uma mãe que cuida do filho, um pai que cuida do filho, fala, não, filho, você não pode sair assim, né? Vamos pôr a roupa direitinho, mas não quero pôr essa, não, mas é essa que você vai pôr. Porque ele não pode, ele não tem maturidade, é isso que está falando. Olha o versículo 12. Desculpa onde eu parei. Eu parei no 11. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Tá vendo? Olha só, no fim nem eles vão falar. Tem gente que fala por eles. O que fala por eles? Essas regras. Eles não têm vida própria, eles vivem pelas regras, pelos mandamentos. Eles não sabem nem o que dizer a respeito da fé, porque não tem. Versículo 12. Olha só, você vê que não foi o pastor Marcos que está falando isso. Versículo 12. Ao qual disse, quem disse? Quem estava falando aqui? Deus. Ao qual disse, este é, Isaías estava trazendo a palavra de Deus, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. O que ele estava dizendo? Olha, querido, o refrigério, o descanso para vocês, a mensagem de Isaías, qual era a mensagem de Isaías? O que Isaías estava falando, pregando o tempo todo para eles, repetidamente? Desde que a gente começou, eu venho repetindo isso para os irmãos, Não confie na força do seu braço. Não confie nas suas próprias leis. Não confie nos seus mandamentos. Confie no Senhor. É só o Senhor. Não é você que prepara o teu caminho. É o Senhor que prepara o teu caminho. Olha só, no versículo 13 ele vai repetir o que ele já falou. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será povo. Olha só. Se você não buscar o que Deus está dando, olha o que a palavra de Deus vai virar para essas pessoas. Ele está falando de gente que acredita em Deus, mas não é crente. Porque tem gente que acredita em Deus e não é crente, querido. Parece incoerente, mas é. Ela não entende. Olha só, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será. Olha o que vai acontecer, castigo. Aqui não é coisa boa, é castigo. Mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão. E olha só o objetivo. Olha para você ver que eu estou falando que isso aqui é castigo, porque Deus não está mandando esses mandamentos, essas regras, para ajudar o povo. Olha só. Para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Teve uma época que na igreja, alguns irmãos falavam assim, não pastor, você tem que criar umas regras, você tem que falar assim, você tem que não, porque eu vejo umas pessoas assim que às vezes fazem isso, tem que falar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu falei, querido, o que eu faço é pregar o evangelho. Se o evangelho não libertar essa pessoa e ela parar de fazer isso, não adianta eu impor regras para ela, porque isso só vai mudar ela externamente, mas não vai mudar ela internamente. Ela vai agora com a roupa diferente para o inferno. Se a saia era curta demais, ela põe uma saia mais longa e vai de saia longa para o inferno. Vai fazer diferença nenhuma. Porque lá no fogo do inferno vai queimar a curta e a longa. Não adianta. Não adianta, querido, nós queremos forçar o comportamento das pessoas. O que nós temos que levar é o evangelho transformador, que traz uma renovação do nosso pensamento, do nosso coração, para que a gente viva uma santidade genuína que foi gerada pelo Espírito Santo de Deus e não pelo pastor ou as leis da igreja. Amém, aleluia. Vocês compreendem isso, irmãos? Vocês compreendem isso, vocês vão viver uma vida de crente tão feliz, tão alegre, tão livre, tão leve. O fardo daquele que anda com Jesus é leve. Aleluia, glória a Deus. O peso é do pecado. Amém. Está aqui, está escrito. Acho que as igrejas não leem Isaías. Ele está tão claro, não está? Tá, Daniel? Estava claro, Daniel?
claro, irmãos? Amém. Deus mandou isso tudo para fazer alguém mais santo? Não. Se é assim que você vai viver para cair e ser preso pela eternidade. Era isso. Essas pessoas tinham um espírito insaciável. Eles não conseguiam encontrar. Eles eram orgulhosos. E eles não podiam ser ensinados. Não adiantava nada falar, ensinar, mostrar a doutrina bíblica. E assim, tem gente que às vezes até aqui hoje na Civil, que veio desse passado, ouve eu falar isso e fala assim, não, eu não concordo. Pastor, não tem jeito. Esse tipo de gente aqui, a palavra está dizendo, que não adianta você falar muito, que ele nunca vai aprender. Por quê? Porque ele nunca se converteu de verdade. Você, essa pessoa hoje, não fica com raiva de mim, não. Vai diante do Senhor, porque quem falou foi Ele. Aleluia. Eu posso te ajudar hoje. Tem gente que não larga, continua preso a estas coisas. Porque não tem um coração ensinado, é orgulhoso. Esse é o seu pecado. E você precisa hoje se arrepender e buscar o Senhor Jesus. Aleluia. Porque a verdadeira segurança está apenas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha o versículo 14. Versículo 14 diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. O que ele está falando aqui? Agora aqui nessa passagem, daqui para frente até o versículo 22, ele vai mostrar aqui que a nossa segurança está no Senhor Jesus. E aqui ele está mostrando o que a nação de Israel, tanto o norte como o sul, fizeram. Agora está falando com as duas, com a nação inteira. O que eles fizeram? Eles colocaram a sua segurança, eles fizeram alianças todas, alianças erradas. Eles estavam confiando nas parcerias com que eles estavam fazendo com as outras nações, com o Egito, com a Samaria, com as pessoas que mais tarde seriam seus próprios inimigos. Aqui ele fala que eles estavam fazendo aliança de morte, aliança com o inferno. Ou seja, em outras palavras, ele está falando, quando você confia no seu braço, você acha que o que alguém pode te dar vai te trazer alguma segurança, você está fazendo segurança, você está fazendo aliança com o inferno. Ele foi bem duro aqui. Essa aliança é do inferno, querido. Porque esse tipo de aliança é terrível. Olha só, ele usa uma palavra aqui, que é a palavra escarnecedor. Essa palavra aqui, que ela é usada bastante no Velho Testamento, é a palavra mais forte para falar de um pecador. Porque essa pessoa não é só uma pessoa que está enganada no pecado, uma pessoa só comete pecado. É uma pessoa que está enganada no pecado, ela comete o pecado, mas ela leva outras pessoas ao engano também. Ela engana outras pessoas para que as outras pessoas também caiam no pecado. Esse é o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que peca e leva outros a pecar. É isso. É o que eles estão fazendo. É o que os nossos governos têm feito. Estão nos levando a financiar, estão nos levando a concordar, a aceitar e a receber o pecado. E a igreja precisa se levantar contra estas coisas. O crente precisa tomar uma posição diante do mundo de hoje. Porque senão você se torna como eles, um escarnecedor. Alguém que peca e ainda leva outros a pecar. É assim. Mas olha só, versículo 16, tem esperança, querido, tem esperança, tem esperança. 16, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, olha só, não foi o homem, ele não é ninguém, próprio Deus, porque não tem jeito de resolver essa situação sem Deus, só Deus pode resolver. Então ele diz, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundamentada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. Vou parar aqui no meio do versículo. De quem que ele está falando? Quem é a pedra de esquina? É Jesus Cristo, Ele mesmo, Deus vai enviar alguém que pode mudar essa situação, mudar os nossos corações, e essa pessoa é Jesus Cristo, a pedra de esquina. Como é que eu sei disso? Porque a palavra nos ensina. Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 9, versículo 31 a 33, ele fala dessa passagem. Paulo prega essa passagem, ele diz, mas Israel, que buscava a lei da justiça, está vendo? Está cheio de gente buscando lei.
Olha só, eles também buscavam. A lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Aqui tem uma pergunta. Por que eles não chegaram? Porque não foi pela fé. A salvação é apenas pela fé, meu irmão. Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. As suas obras, o que você faz, você pode ser a pessoa mais boa desse mundo, atravessado todas as velhinhas nos cruzamentos das ruas, você pode ter levado comida para os pobres todos os dias da sua vida, nada disso te leva para o céu, querido. Que bom que você faz essas coisas, mas isso tem que ser resultado da fé. Aleluia. Porque só a fé salva. Tá vendo? Israel fez muita coisa boa, mas não chegou lá porque não foi pela fé. Olha só, versículo 33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. É só para quem crê, para quem tem fé. Cristo é essa pedra preciosa. É para aqueles que creem, mas para quem não crê, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. 1 Pedro capítulo 2, Pedro também fala disso, capítulo 2, versículos 6 a 8, ele está falando com os judeus, porque os judeus daquela época, né, alguns se converteram, mas não todos, eles questionavam estas coisas, então Pedro ensina, ele fala dessa passagem, olha só, ele diz: por isso também eu, na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores, reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Agora ele equivale Jesus à própria palavra, e a palavra diz isso, que Jesus é a palavra de Deus. A pedra é a palavra. Hoje você não vai ver Jesus fisicamente aqui nesse lugar, mas você pode ver Jesus hoje aqui através da palavra dele. Ela é. Mas ela vai ser preciosa para quem crê. Para quem não crê, ela será pedra de tropeço. Rocha que vai cair sobre você e te esmagar, se não crer. É isso que está falando. Olha só a continuação do versículo 17, voltando para Isaías 28. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por eles pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Versículo 20, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como o monte Perazim, e se irará como o vale de Gibeão, para fazer a sua obra em sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. O que ele está falando aqui? Bom, ele começa a ensinar aqui, que as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Isaías, eles estavam zombando de Isaías, zombando da mensagem. A mensagem era uma mensagem de descanso, uma mensagem de salvação para eles, de alívio, para que eles mudassem de vida. Mas eles estavam zombando, falando: não, Isaías está pregando sempre a mesma coisa, sempre repetindo a mesma mensagem. Essa mensagem é muito simples. Isso não é uma mensagem de uma pessoa muito inteligente, é uma mensagem tão simples, tão simples. Se é tão simples, deve ser uma mensagem ruim. Eles eram muito sábios, muito inteligentes, os governantes, Eles, não, nós somos pessoas sábias, inteligentes, uma pessoa aí tão simples, que fala sempre a mesma coisa, a mesma mensagem o tempo todo. Parece o pastor Marcos, lá todo domingo pregando a mesma coisa, não sabe falar de outra coisa, só sabe falar disso. Só sabe falar disso. Não, tem que ouvir as pessoas sábias. Ele está dizendo, é assim que você pensa? Pois então, aqui Deus está falando que as pessoas que assim pensam, que elas são sábias e a mensagem do profeta é simples, quem não recebe a mensagem simples, depois não vai entender nem aquilo que é simples na sua própria vida.
vai ser o castigo deles. Então ele está mostrando aqui, essas pessoas, né, elas poderiam vencer o inferno, esses acordos, essas alianças erradas que elas fizeram podiam ser desfeitas, Deus podia quebrar toda a maldição na vida delas, mas elas não quiseram ouvir a mensagem simples do profeta. Não se arrependeram. Então, como não se arrependeram, Deus falou, então a única coisa que eu tenho para dar para vocês é a minha ira. É a ira. É assim. É um chamado ao arrependimento. Olha só o versículo 22. Deus está chamando eles a se arrependerem. Agora, pois, não mais escarneçais. Olha só, olha como mudou o tom. Que é um pai falando com o filho, depois de ter dado aquela bronca, depois de ter dado umas varadas, uma bronca. Aí ele fala, filho, eu te amo. Deixa de pecar, não escarneçais, para que os vossos guilhões é aquilo que te prende, é uma corrente que te prende, não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouviu falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Olha só, o resultado final você já sabe qual vai ser, então se arrepende, não paga para ver, né? A gente tem essa expressão no Brasil, pago para ver. Quem pagar para ver, vai pagar caro. Alguém pagou na cruz para você não ver. Alguém foi para a cruz e derramou o seu sangue para que você fique livre daquilo que está por vir, porque já está determinado e vai vir. Se hoje você se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai mudar a sua vida. E olha só, a partir do versículo 23 até o fim agora, ele vai falar para a gente que Jesus é a nossa garantia. A única maneira de você garantir a sua segurança é através daquilo que Deus faz e não daquilo que você fez. Você lembra que ele falou que o cobertor era tão estreito que não ia te cobrir? A cama é curta que você não ia conseguir deitar e dormir em paz nela? Alguém já dormiu em cama curta aqui? Eu lembro uma vez que a gente foi para uma casa de praia, aí tinha umas camas de criança, mas eu já era, né, adolescente, e eu dormia, a minha perna batia aqui, né, era daqui a aqui a cama assim, né, aí as pernas ficavam lá, descia, torcendo. Quem que dorme numa cama dessa a noite inteira? No dia seguinte eu joguei o lençol no chão e dormi no chão. Não tem jeito. O que essa cama curta, o que esse cobertor está representando aqui? É uma figura, não é uma cama e não é um cobertor. É uma figura para você entender. É aquela pessoa que pensa que as suas obras serão suficientes para ela chegar no céu. Não tem jeito, querido. Você não pode dar uma mãozinha para Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem muita igreja falando, não. Deus faz a parte dele e você faz a sua. Querido, isso a gente pode fazer na santificação. Deus fez a parte dele, te salvou e agora você faz a sua de santificar com a ajuda dele. Mas na salvação nós não podemos ajudar Deus em nada. Só Jesus. Porque a única maneira de um homem ser salvo era através do sangue de um inocente. Tem algum inocente aqui? Não. Nem Heloísa levantou a mão. Nem a Heloísa. Nem a Heloísa é inocente aqui. Ninguém. Só um inocente é Jesus Cristo. Amém. Ele foi a pedra provada e aprovada. Hebreus 4 diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada pecou. Só ele pode nos dar lugar no céu. Só ele pode nos salvar. Olha lá, versículo 23. Inclinai os ouvidos, ouvi minha voz, atendei bem o ouvido ao meu discurso. Deus está dizendo, ouve o que eu estou dizendo, igreja, ouve meus filhos, se arrependa. Olha o versículo 24, porventura lavra, agora ele vai falar uma parábola aqui. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e desenterra todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça e semeia o caminho, ou lança nela o melhor trigo, ou a cevada escolhida, ou o centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer.
porque a ervilhaça não se trilha com o trilho, nem sobre o cominho passa a roda do carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra os seus cavaleiros. Isso aqui é uma parábola, ele dá um monte de figura. Quem aqui nunca trabalhou na terra não vai entender nada do que ele falou aqui. Eu tive que estudar porque eu também nunca trabalhei na terra, não sabia o que ele estava dizendo aqui. E aí eu fui entender. Aqui essa parábola está mostrando a sabedoria que vem de Deus e não do homem. Ele está comparando um agricultor que trabalha na terra e sabe trabalhar a terra. Ele sabe que o trigo se planta de um jeito, a cevada de outro. Cada planta tem a sua maneira de ser plantada. Um você pode plantar em fileira, outra você planta em grupo. Ou seja, cada plantação tem a sua maneira. Uma tem a maneira de colher, a outra tem a maneira de colher. Uma você debulha, a outra você separa. Cada coisa no lugar. O que ele está mostrando aqui é como é que o agricultor aprendeu todas essas coisas. Da onde veio esse conhecimento para que ele soubesse que era assim, que o trigo planta assim, a cevada assim, o cominho assim? Como é que ele adquiriu esse conhecimento? Veio dele? Ele nasceu sabendo essas coisas? Alguém aqui nasceu sabendo alguma coisa? Não. O que ele está querendo mostrar é que se o homem um dia chegou a essa conclusão, ele aprendeu isso, foi porque o Senhor o ensinou. Se hoje você pensa que você sabe uma coisa, é muita coisa. Eu formei em odontologia, eu formei em química, né? eu formei, recentemente fiz outro curso para ser inspetor de casa, né? Fiz um monte de curso, fiz teologia, eu gosto de estudar. Você acha que esse conhecimento, eu que sou que pessoa inteligente, o pastor Marcos, sou nada. Se hoje eu sei praticar odontologia, ou trabalhar na construção, colocar um prego, uma parede, instalar um fio elétrico, eu sei porque o Senhor nos ensinou. Glória, aleluia. Eu aprendi com alguém, mas esse conhecimento veio do Senhor. Aleluia. Essa inteligência veio do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou um ser inteligente à sua imagem e semelhança. Hoje somos capazes de criar um cano, uma luz e estas coisas, porque temos em nós o poder criador de Deus que Ele nos apresentou. Ele não deu. Tem gente que fala, o golfinho é muito mais inteligente que o homem. É nada. Nós, homens, conseguimos criar uma roupa para ir debaixo da água, eles não criaram uma roupa para sair da água ainda. Eu hoje sou capaz de nadar mais rápido do que o golfinho não consegue andar que nem eu ando. Ele pode ser muito inteligente, mas ele age por instinto. Porque Deus não criou os animais como Ele criou o homem. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos capazes de criar pelo poder criador de Deus, a sabedoria que veio de Deus, e é isso. Então ele termina o versículo 29 atentando a gente para isso. Ele fala, então, olha, pensa nisso, meus filhos. Se vocês são capazes de fazer as coisas que vocês fazem hoje, não é porque vocês são muito inteligentes ou vocês são muito capazes, foi porque eu os capacitei. Olha só, até isto procede do Senhor dos Exércitos. Todo aquele conhecimento do agricultor, da parábola, tudo aquilo que ele sabe, o tempo certo de plantar, como colher, tudo isso não veio dele. Procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos que seguir. Esse é o Deus verdadeiro, um Deus conselheiro, um Deus provedor. Nós devemos deixar o orgulho do nosso coração e hoje nos rendemos na presença dele e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Quebra o orgulho no meu coração. Quebra, Senhor, me ajuda. Perdoa os meus pecados e salva a minha alma, porque eu não posso me salvar. Hoje nós precisamos nos render aos pés de Jesus Cristo. Nós precisamos crer na palavra dele, ouvir o que ele disse, porque esta nação está aqui, por exemplo, eles não deram ouvidos e por isso foram destruídos, e nós não queremos ser destruídos. Por isso hoje, dai-nos a humildade de nos quebrantarmos, reconhecermos quem somos, para sabermos quem tu és, nosso Deus. Precisamos de ti. Abençoa a tua igreja com a tua palavra nessa manhã, Senhor. Que o seu poder hoje seja derramado através do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha a ser abençoado, Senhor, não só na vida passageira, mas também na vida futura. Guarda as nossas vidas. Protege, Senhor, os meus irmãos.
Abençoa-nos, Senhor, com a condição de sermos pessoas ensináveis. Senhor, Pai querido, que nós não sejamos imitadores dos judeus. Hoje em dia, Senhor, tantos cristãos invejam aquilo que os judeus têm neste mundo. O Senhor prometeu e os prosperou sobre a face da terra. E hoje nós vemos quão ricos eles são. Mas infelizmente, Senhor, em toda a sua riqueza eles são pobres, porque no dia do julgamento serão julgados de igual como todos os outros que não creem. Senhor, Pai querido, e perecerão no lago do fogo eterno. Senhor, tem misericórdia de nós. E ajude-nos, Senhor, a andarmos firmes e a crermos no Teu nome. E não seguir o exemplo dos homens, mas e seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja os nossos olhos fitos somente em Ti, porque o Senhor pagou o alto preço. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor para encerrar o nosso culto, e enquanto